Eu não convivo com muitos escritores, na verdade. Eu acho que os escritores são muito inclusos, reclusos, introvertidos. Isso é uma baita característica de um escritor. Mas do pouco que eu convivi, nos grupos que eu participei, eu pude notar que basicamente todo escritor tem essa mesma característica essencial que nos evidencia e que é uma coisa intrínseca. Se você tem dúvidas se você é escritor ou não, eu acho que esse vídeo aqui e essa característica vai tirar todas as tuas dúvidas, que é nada mais nada menos do que viver pensando em textos, viver pensando em escrever. Eu falei disso lá no meu Instagram, eu acho que há um tempo atrás aí, lá no Minha Assumir Escritora, e eu fiquei vendo lá pessoal, né, que chegou no meu perfil através desse Reels, né, que eu gravei falando disso. E teve até, assim, um bombou, mas digamos que teve um bom número de visualizações e eu quis trazer para cá justamente para que você entenda, tire dúvidas, né, caso você esteja entrando em 2026 e você tenha dúvida de que você é um escritor. Então, se você é do tipo que vive pensando em textos e que a sua cabeça fica 24 horas martelando textos, 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 parabéns, né? Bem-vindo ao mundo, né? Ao universo dos escritores. E se você caiu aqui paraquedas nesse vídeo, eu também sou escritora, lógico, né? Eu não tenho livros publicados ainda, mas já escrevo há um tempão, aí escrevi no anonimato e tal. E é muito difícil pra gente, às vezes, se assumir como escritora. Por isso que eu trouxe esse nome para o canal também, né? Porque é o meu nome lá no Instagram, que eu mudei agora recentemente, inclusive. Que tava Revisora Samira, porque eu também sou revisora. Mas é muito difícil a gente se assumir, porque tem essa questão de como a gente se vê, ou como as pessoas nos enxergam. E ser escritor no Brasil não é fácil, né? Talvez depois da pandemia aí foi que deu esse boom, aí de que todo mundo parece que começou a se achar escritor, mas antes disso não era assim. Então fica muito, às vezes, difícil de você saber de fato que a pessoa é um escritor. E eu falo aqui de profissão mesmo, né? De você colocar a sua cara a tapa e dizer, eu sou escritora, e você fazer o possível e o impossível, digamos assim, para ser reconhecido como tal, para lutar e batalhar para ser publicado de algum jeito, ou tentar escrever e jogar os seus textos no mundo, não ficar usando muitas vezes, sei lá, pseudônimo, ou até se você usa também, né, pseudônimo, você consegue publicar, né? A tua família às vezes nem sabe que é você, e você cria canais, você cria perfis no Substack, Wikipedia, de lá onde for, e você começa a escrever ali, e as pessoas não sabem que é a Samira, né? Eu tenho também meus pseudônimos aí, pelo mundo, espalhados. Então é legal a gente se esconder também do mundo, às vezes, porque às vezes a gente quer escrever coisas que quem nos conhece vai nos julgar certamente, né? E a gente tem essa liberdade de escrever, eu acredito que a escrita nos dá essa liberdade. Então é uma característica também, acho que aqui já vai a segunda característica, né, do escritor, a primeira é ficar pensando em texto 24 horas, a segunda é usar o pseudônimo, e eu acho que a terceira também é ter esse anseio, assim, pela escrita, independentemente se você escreva bem ou todo mal amanhado, né? Que você não tenha tanto conhecimento, talvez, da língua portuguesa, da gramática, mas as palavras, elas acabam fluindo, assim. E você acaba pegando lá muita coisa e criando histórias com facilidade. O escritor tem essa característica de que vive pensando em texto, da mesma forma ele vive pensando em escrever, vive pensando em criar. É uma coisa que está intrínseca a gente. A gente não consegue se desvincular. E nesse ponto, escrever é como sobreviver. Eu falo isso também do manual que eu escrevi, né? Agora recentemente. Para você ver a minha jornada, né? Você pode lá conhecer um pouco mais a minha jornada como escritora dos primórdios aí, eu falo desde a minha infância. E como a escrita sempre esteve presente na minha vida, e eu ficava tentando negar, digamos assim, mas ela estava sempre ali, rondando, né, me cercando. E é bom quando você abraça a escrita e você se lança no mundo, você não tem medo de dizer que você é escritor. Eu passei um tempão até eu conseguir me assumir e colocar na minha bio do meu Instagram, que eu era escritora, né? Eu vim fazer isso, acho que depois de 2022, e ainda me tremendo, morrendo de medo de julgamento, as pessoas ficaram perguntando o que é que eu tinha escrito. Até hoje eu me tremo com essa pergunta, né? Só que hoje eu aproveito para lançar os meus e-books aí e os meus textos no Substack, também vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha.
Então é isso, pessoal. Se você tem medo de escrever, ou se você tinha dúvida se você é escritor, eu acho que essas características principais já te dá todos os atributos aí para ser um escritor. E aqui eu quero deixar um ponto extra que é a dedicação à profissão. Eu soltei no Substack uns meses aí para trás a seguinte afirmação que eu praticamente, né, parafraseei de perfil lá no Instagram, que eu vi assim aleatório, falando sobre o tema, e eu fui e falei, né, que nas redes sociais todo mundo quer ser escritor, mas nem todo mundo de fato é um escritor. Eu só peguei, né, escrevi desse jeito, joguei lá no Threads, e deu o que falar. O povo caíram assim de mim, críticas, né, haters, e o povo dizendo que eu ia perder revisão, acho que talvez por isso, né, que meus clientes sumiram também, não sei. Mas eu não achava que uma simples frase dessa, pra mim muito óbvia, muito verdadeira, entendeu, fosse machucar tanto os corações dos escritores de redes sociais. Foi daí que eu vi que não há escritores, entendeu? Eles só se camuflam. E falar isso é até um peso, porque as pessoas elas meio que se ultrajaram de escritores, né? Tipo assim, eu acho que pra mim eu vou ocupar aqui as editoras, tá bom? Eu já, né, fui contratada por editora, mas mesmo assim eu vou ocupar aqui as editoras porque elas têm esse marketing aí, né? Essa venda, essa imagem de que qualquer pessoa pode ser escritor. Isso não deve ser verdade. Qualquer pessoa pode ser escritor, né? Portanto, que tenha todo um time atrás de revisor, de editor, de leitor beta, leitor crítico, né? Aí a pessoa pode ser escritor. Mas pegando realmente nessa questão de ser escritor mesmo, de eu, Samira, ir lá e escrever, né? Tirar da minha cabeça, da minha cachola, escrever todo dia, como eu costumo pregar lá na minha página no Instagram, é difícil. Não é para qualquer pessoa. Não é todo mundo que vai ser um escritor e não é todo mundo que aparece em rede social que é escritor. Tem os ghost, né? Tem empresários que contratam ghostwriters. Então, nem todo mundo é escritor. Nem todo mundo que você está vendo ali em rede social e que diz que é escritor, mesmo que já tenha publicado, é escritor. Eu acho que a galera não entendeu lá no Threads, generalizaram, vieram com quatro pedras nas mãos. Algumas pessoas entenderam e eu gostei, compactuei. E aproveitei para tirar as dúvidas também, né, de pessoas que quiseram desmentir essa minha fala de que escritor tem que escrever todo dia. Quando eu falo que escritor tem que escrever todo dia, não é necessariamente só no papel. É claro que eu faço isso já há um tempão, então não é todo mundo que vai conseguir fazer também. Não coloco como regra geral. Mas se você quer ser escritor, você quer treinar, quer se publicar, ou melhorar mesmo a tua habilidade no dia a dia, sendo publicado ou não, ainda que você se vá dessa vida e continue no anonimato, as pessoas achem as suas histórias, os teus escritos e lancem no mundo, eu acredito que é bom você ter um papelzinho, entendeu? Assim, um notebook, que seja, né? O meu tá carregando aqui, ou o próprio celular, para você escrever e treinar, praticar todos os dias, que é o que eu também, né, divulgo, promovo, ensino e recomendo para quem quer ser de fato um escritor. É isso que eu faço há muito tempo, gente, há muito tempo, quase 20 anos eu faço isso diariamente, entendeu? Então, para mim já é normal, normal. Para mim é normal a pessoa que não escreve. E eu rebati lá o rapaz, né, que veio citar a Carla Madeira dizendo que ela passou um tempo sem escrever e disse que por ela ter passado tempo de escrever, eu estava afirmando que ela não é escritora. Não foi isso que eu disse, né? Eu fui lá, aproveitei a deixa para ensinar ele e mostrar como é a cabeça do escritor. E aqui fica um bônus novo, né, novamente. Escritor não é só escrever todo dia no papel. Escritor é você ser escritor, entendeu? É o seu pensamento, como eu falei no início. Todo tempo, escrita. Primeiro você pensa, depois você anota, sabe, sei lá, né, se você anota. Depois é que você edita, revisa e compartilha, entendeu? Às vezes, o processo da escrita no papel, ele demora. As anotações é que são mais rápidas, né? Mas o processo de anotar, né, de publicar, de escrever mesmo, assim, de ter algo palpável, é um processo praticamente final. É como uma revisão, entende? É um processo final. Às vezes é tudo aqui. Eu uma vez atendi um rapaz, né, um cliente dele, inclusive, que ele tinha toda uma história montada na cabeça dele. E ele começou a montar, né, desde a adolescência também, desde 15 anos.
Acho que ele já tem praticamente a minha idade, já deve ter mais de 20 anos, ou quase 30, ele já tem mais de 30. E eu fui ouvi-lo, né? Porque ele estava perdido, ele queria saber se a história dele é boa e a história dele é excelente. E eu não posso dizer que uma pessoa dessa, né, um jovem desse, não é escritor porque ele não escreve. Ele não escreve assim, no papel, mas acho que a partir dele, de então, aquela nossa conversa, né, ele começou a escrever. E a história dele é excelente, é muito boa, é do tempo dos 20, né, essas coisas assim. Ele tá falando sobre questão da criação, do universo, de Deus. É muito interessante mesmo. Então, olha o tanto de tempo que ele esperou para colocar isso no papel. Ele foi juntando na cabeça dele, juntando, juntando, juntando. Então, o escritor necessariamente ele não vai escrever todo dia no papel, entende? Mas a nossa cabeça é direto pensando em texto, texto, texto. Publicar talvez, né? Ter um livro na estante. A gente sempre acaba pensando nisso, no fim das contas. Espero que este vídeo tenha te ajudado e continue por aqui para a gente seguir nessa jornada de escritores diariamente. Até o próximo vídeo.